Shalom para você, tudo bem? Se você pudesse pegar aquela mensagem de muito tempo e resumir ela em alguns minutos, você faria isso? Eu, como estudante da Bíblia, eu gosto de ouvir mensagens, mas eu gosto de pegar aquelas partes que são bíblicas e teológicas. Então eu vou fazer aqui um review do título da mensagem que está publicada como a melhor pregação de Marco Feliciano de todos os tempos. Ele conta a história ali do rei Davi, quando ele estava vindo trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, e ele fez uma grande festa ali e colocou uma caravana, muitas pessoas, para poder compor aquela, como se fosse uma procissão, levando a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Segundo a mensagem que ele pregou, isso aí está nos relatos históricos, não está na Bíblia, mas na mensagem ele afirmou que também, segundo os relatos históricos, Asaf estava naquele meio daquele povo, observando o rei Davi trazendo a Arca da Aliança. E ele, Asaf, sendo criança, ele não se conteve de tanta alegria e queria estar mais próximo da Arca da Aliança, por representar a presença de Deus. E ele ali conseguiu passar pelas pessoas que estavam fazendo a segurança do rei e dançou junto com Davi naquele dia alegre de retorno da Arca da Aliança para Jerusalém, para estar ali dentro do tabernáculo. E Asaf, naquele momento, segundo a mensagem, ele teve uma unção transferida do rei Davi para ele no sentido de adoração. Asaf fazia parte da tribo de Levi, e uma das atribuições da tribo de Levi, dependendo da sua descendência, era fazer parte do louvor. E a gente sabe que também teve a questão da esposa de Davi, que era Mical. Ela não queria que Davi tirasse as suas vestes reais, porque como ele estava dançando e alegre na presença do Senhor, ele tirou aquelas vestes que cobrem as vestes internas do rei, as vestes reais, e se vestiu como uma pessoa comum e dançou muito. Então Mical, ela teve ali um desprezo por Davi, e por causa disso, aí já sim está na Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 20 ao 23, ela ficou estéril, ela não pôde ter mais filhos. Lembrando que, um extra aqui, essa Mical era filha de Saul, e ela foi prometida por Saul, quando era rei de Israel, em casamento, para o homem que trouxesse 100 prepúcios de filisteus. E Davi chegou lá como guerreiro e trouxe 200 prepúcios de judeus, ou seja, está em 1 Samuel capítulo 18, versículo 20 ao 17, é o dobro do que o rei Saul queria. Mas findou que esse casamento não deu certo e Mical ficou estéril. E ali, o pastor Marco Feliciano pregando, ele continua a pregação dizendo que o tempo passou e Asaf cresceu, e cresceu ali envolvido com essa construção do templo, porque na época de Davi ainda era o mexicano tabernáculo que tinha vindo desde a época de Moisés. E Davi queria construir um templo, ele pediu da nação de Israel que viessem os melhores construtores, como se fossem engenheiros e arquitetos, a melhor pessoa para construir, a melhor pessoa para fazer a decoração conforme a revelação que Deus deu para Moisés. E Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Está no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 17. E quando Salomão foi construir, Davi já tinha preparado muita coisa. Só que aquele Asaf, que naquela época era criança, já tinha passado da idade de trabalho levítico. Eu fiz um vídeo especial sobre trabalho levítico, que ele deve estar aqui. Você pode ver sobre isso.
Então, quando ele passou da idade de 50 anos, que era o trabalho levítico, ele teve sua aposentadoria. Salomão, ele queria o melhor levita, o melhor compositor para poder coordenar a inauguração do templo. E eles falaram, olha, o melhor compositor, o melhor levita que a gente tem para esse assunto é Asaf. Só que ele passou da idade de 50 anos e não pode mais fazer esse tipo de serviço. E deram os conselheiros a sugestão ao rei Salomão para ele editar um decreto e selar com seu anel que ali Asaf, por uma exceção, ele poderia fazer isso. E isso aconteceu. Asaf foi convocado pelo rei Salomão, mesmo tendo passado a idade de 50 anos, para poder compor e coordenar a parte musical da inauguração do templo, o primeiro templo, que foi o templo que Salomão construiu. E na mensagem, ele expressa que o rei Salomão ficou muito feliz por ter conseguido Asaf para aquele momento, porque ele era o melhor em Israel nesse assunto. E naquele grande dia de inauguração, a presença de Deus, a Shekinah, desceu no templo e o templo foi cheio de sua glória. Assim, o rei Salomão, ele teve uma confirmação de Deus que o seu decreto de abrir uma exceção para Asaf coordenar a parte musical e compor as músicas da inauguração do templo, Deus estava naquele negócio, Deus estava aprovando. Esse é o resumo da mensagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser assistir a mensagem toda. Que Deus te abençoe.